Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para esse nosso encontro de toda semana, hoje para falar um pouquinho sobre o que nós chamamos de carvão mineral. Carvão mineral, então vamos lá. Bem, primeiro é interessante que você entenda que existe uma diferença entre o que a gente chama de carvão mineral e o carvão vegetal, né? São coisas diferentes. Coloquei para você ali, ó. No carvão, diferentes cadeias carbônicas abertas e fechadas são ligadas umas às outras, formando estruturas extremamente complexas em que também estão presentes outros elementos. Essa estrutura que aqui está, que é uma simplificação de uma estrutura muito mais complexa, é a estrutura que forma o que a gente chama de carvão mineral, né? O carvão vegetal é uma outra situação. Então, primeiro entenda o que significa carvão vegetal e carvão mineral. O carvão mineral é aquele carvão que se forma, vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, de forma muito semelhante à formação do petróleo, por exemplo, ou seja, restos de decomposição de matéria orgânica, né? Vegetal, animal. Esse material orgânico ele é compactado, né? Então, durante milhões de anos, eles vêm sofrendo transformação na ausência de oxigênio. E aí, em função da transformação que ocorre com essa estrutura, você pode ter a formação do carvão mineral, até mesmo do próprio petróleo. Então, a gente diz que a formação do carvão mineral e do petróleo é uma situação muito que semelhante. Que legal? É a mesma formação, digamos assim. Então, eu coloquei aqui a origem do carvão mineral. A origem do carvão mineral, assim como a do petróleo, não é totalmente conhecida, mas a gente usa a teoria afirmando que esse tipo de material, ele na verdade é resultado, né, da decomposição de matéria orgânica, né, de novo, vegetal ou animal. Essa transformação que ocorre a partir de longos anos, milhões de anos, leva à formação do petróleo ou ainda do chamado carvão mineral. A teoria mais aceita afirma que durante muitos anos, restos de vegetais mortos se depositaram no fundo dos pântanos. A decomposição desses vegetais produziu inicialmente uma mistura conhecida como turfa. Pouco a pouco a turfa foi sendo recoberta por sedimentos, formando grandes depósitos de matéria orgânica, sob altas pressões e temperaturas, e na ausência de oxigênio. Essa matéria orgânica foi sendo, ao longo de milhões de anos, transformada em carvão. Por serem formados na decomposição de restos de seres vivos, carvão e petróleo são classificados como combustíveis fósseis. Certo? Coloquei ainda também. Durante o lento processo de formação do carvão mineral, são eliminadas substâncias contendo alguns elementos presentes nas plantas em decomposição. E como resultado é obtido um material rico em carbono, e quanto maior o tempo de decomposição, maior será a porcentagem de carbono nesse material. Certo? Então, de novo, essa origem do carvão mineral, a gente pode dizer que a origem é praticamente a mesma do petróleo. De acordo com a porcentagem de carbono, o carvão mineral é classificado em. Então, vai depender exatamente da porcentagem de carbono presente nesse carvão. Lembrando que algumas substâncias a gente considera como contaminantes, né, e elas acarretam alguns outros fenômenos que nós vamos falar um pouco mais à frente. A primeira classificação que a gente chama de turfa. Então, turfa é um tipo de carvão. É aquele carvão que possui aproximadamente entre 55% a 65% em massa de carbono. Tá? Então, é o que a gente vai chamar de turfa. Tá? É uma outra classificação chamada lignito. Lignito já é um tipo de carvão que contém uma quantidade maior de carbono. Gira em torno de 65% a 75% de carbono. Temos também a hulha, muito provavelmente o mais famoso de todos. Esse contém um teor maior de carbono, vai de 75% a 90% em massa, e é o mais abundante, né? Então, o que normalmente a gente usa nas indústrias é a tal da hulha, né? Que é um tipo de carvão, ok? Em que a porcentagem de carbono nessa estrutura gira em torno de 75% a 90% de carbono. Antracito é um pouco mais raro, exatamente por conta do teor maior de carbono. O antracito ele contém aproximadamente 90% em massa de carbono. Já é um pouco mais
difíceis de você encontrar, né? Como eu falei, então o mais famoso, o mais usado, o mais abundante é a tal da hulha, que é aquele que contém em torno de 75 a 90% de carbono. A qualidade do carvão está relacionada à porcentagem de carbono presente. Quanto maior o teor de carbono, mais calor é liberado durante a queima e, consequentemente, melhor é a qualidade do carvão. Então, o carvão ele é usado basicamente para queima, né? Essa queima ela gera calor. Esse calor pode ser utilizado para a produção de energia elétrica, né? As chamadas termoelétricas. E quanto maior a quantidade que você tem aí de carvão, maior a quantidade de calor produzido por esse material, tá certo? Então é importante que o carvão ele tenha uma quantidade interessante de carbono, e para esses fins usa-se a hulha, que é aquele mais abundante, que tem um teor de carbono aí interessante, né, de 75 a 90%. Extração, de que forma se obtém esse carvão mineral? Então eu coloquei que a extração do carvão mineral pode ser feita de duas maneiras, né? Você tem aquele carvão que está meio que quase que na superfície. Então, quando o carvão está próximo da superfície, são construídas minas a céu aberto, né? Uma extração um pouco mais simples. Nesse caso, retira-se uma capa de terra e logo em seguida você já tem acesso a esse ninho que a gente chama, né, de carvão. Então, esse tipo de extração é uma extração muito mais simples. Agora, algumas outras minas elas têm que ser muito mais profundas, né? Esse tipo de carvão ele já tem uma certa dificuldade de ser retirado. Então, quando o carvão está muito abaixo da superfície, são construídas minas subterrâneas. Nesse caso, são cavados poços verticais ou construídas rampas desde a superfície até os veios do carvão. Desse ponto, partem galerias que acompanham esses veios, possibilitando a extração. Então, esse é um tipo de carvão em que você já encontra uma certa dificuldade para a sua extração. Tanto a mineração a céu aberto quanto a subterrânea, as rochas são quebradas usando ferramentas e máquinas ou com auxílio de explosivos. Isso exige técnicas, principalmente nas minas subterrâneas. A hulha, como eu falei, é aquele que talvez tenha, né, um interesse financeiro maior. Então, essa hulha, coloquei um tipo de carvão mais abundante, né, aquele que contém 75 a 95%, 90% de carbono. É mais consumido no mundo. Além de ser usado como combustível, é uma importante fonte de matérias-primas para a indústria. O aquecimento da hulha a 1100 graus Celsius, na ausência de ar, chamado de destilação seca ou destrutiva, produz 3 frações. Então a gente pega essa hulha, a gente aquece nas indústrias. Esse aquecimento a gente vai chamar de destilação, e você tem então a produção de 3 frações. Então são 3 produtos, digamos assim, obtidos a partir da hulha. Então você tem principalmente a primeira, que é chamada fração gasosa ou gás de hulha. É uma mistura formada principalmente por hidrogênio, 49%, gás metano, 34%, e monóxido de carbono, 8%. É conhecido como gás de rua, porque já foi usado como combustível de lampiões a gás utilizados na iluminação de ruas. Já foi usado também em fogões domésticos. Obtém-se também a chamada fração líquida, que é dividida em águas amoniacais, que contém grandes quantidades de amônia e são usados na fabricação de fertilizantes. Essa talvez seja a parte mais interessante da fração líquida, né? Que você pega essa fração líquida e você então utiliza para a fabricação de fertilizantes. Seria a aplicação mais importante da fração líquida. E temos ainda a fração sólida, que é denominada coque, que é formada praticamente só por carbono e corresponde até a 70% dos produtos da destilação seca da hulha. Então esse coque é o carvão puro, digamos assim, né? É quando você consegue obter, vem a partir da hulha, e esse coque ele é muito importante nas indústrias, porque a gente usa o coque, que é basicamente carbono, para a redução do minério de ferro. Então coloquei aqui, ele atua como redutor na reação de produção do ferro a partir da hematita, de acordo com a equação. Então você tem que a hematita, que é o Fe2O3, esse carvão, o coque, ele produz então a redução do ferro. Então o ferro sofre com uma redução, né? Lembra a reação de redução, reação de oxidação? E quem facilita essa redução é exatamente a presença do carbono, do coque, certo?
Então essas são as três frações, né? A fração gasosa, a fração líquida e essa fração sólida. É importante também a gente falar de um outro fenômeno chamado chuva ácida, porque normalmente esse carvão que é obtido, ele sempre contém alguma quantidade de impurezas. E a impureza mais importante presente nesse carvão é o SO2 e o SO3, que é o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Então, quando esse carvão ele é queimado, queima-se também SO2 e SO3. A queima dessas duas substâncias leva principalmente à formação do nosso ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então você imagina, você queima lá o carvão, então você acaba também criando, né, gerando SO2 e SO3. Esse SO2 e SO3 ele é então eliminado para a atmosfera, mistura-se lá os gases da atmosfera. Aí a chuva precipita, né, precipitação da chuva, cai a chuva, essa água da chuva ela desce, e no que desce ela começa a reagir com o SO2 e o SO3. E você tem essa sequência de reação, e quando cai aqui embaixo, você já tem a chamada chuva ácida. Então o que é chuva ácida? É a chuva que tem um pH abaixo de 7, né? Lembra pH 7, pH neutro, qualquer valor abaixo de 7 corresponde a pH ácido. Então essa chuva ácida é uma chuva que tem um pH abaixo de 7. Esse pH ácido é exatamente em função da presença do H2SO4, que é o famoso ácido sulfúrico, que é formado, né, por essa sequência reacional aqui, tá certo? Então o SO2 primeiro, ele reage com o O2 formando o SO3, o SO3 por sua vez reage com a água da chuva, formando o nosso H2SO4. É um fenômeno muito importante, né, que merece a nossa atenção, que é o fenômeno da chuva ácida. Como resultado dessa sequência de reações ocorre a produção da chamada chuva ácida. Entre os efeitos da chuva ácida temos, então, as principais causas dessa chuva ácida é morte de peixes e lagos, né, porque você tem o aumento da acidez dessa água, e alguns peixes não resistem, né, a alguma variação de pH da água, e eles acabam falecendo, correto? Mortes de árvores nas florestas. Algumas pessoas imaginam que essa morte das árvores é uma coisa que ocorre instantaneamente. Não é isso, não é dessa forma. Ocorre que essa chuva ela vem, ela cai ali pela folhagem da árvore, não vai destruir a árvore de um momento para o outro, não é assim. Só que essa chuva ácida ela deixa o solo extremamente ácido, e a árvore, né, a vegetação, ela não consegue resistir com esse excesso de ácido no solo. Então, com o tempo, essa árvore começa a ficar fraca, ela fica doente, ela acaba morrendo, né? Você acaba tendo a destruição de uma área em função, né, da ocorrência dessa chamada chuva ácida. Corrosão e desgaste de prédios e monumentos nas grandes cidades, né? Então é ácido, né? A chuva ácida, então ela tem o poder de correr alguns materiais. Aparecimento de doenças em nosso sistema respiratório, até por conta da respiração, por conta do SO2 e do SO3. Esses problemas podem ser evitados se tomadas algumas providências. Então, o que pode ser feito para minimizar, né, esse efeito? Então, coloquei para você. Diminuição do consumo de combustíveis fósseis, né? A gente fala muito sobre isso, né? A queima do combustível fóssil, ele só aumenta a poluição atmosférica, isso é uma realidade. Então seria interessante a gente usar, né, fontes alternativas de energia. Construção de equipamentos que impeçam que os gases nocivos produzidos nessas combustões cheguem à atmosfera. Isso requer, né, um investimento pesado das indústrias, e isso encarece ainda mais o preço final, né, do produto produzido por aquela indústria. E, finalmente, melhoria dos processos de purificação dos combustíveis fósseis sem elevar exageradamente o seu preço. Então, durante o processo de purificação, a gente tentar purificar o máximo, né, na tentativa de diminuir o máximo possível desses contaminantes. Então, segue aí uma foto de uma área que foi devastada, né, pela ocorrência da chuva ácida. Então, você percebe que só pela aparência aqui das árvores, você vê que é uma árvore doente, né? Ela não consegue resistir, e aí vem o vento e ela vai ficando fraca, e o vento acaba jogando essa árvore no chão, e você tem a devastação de uma área. Isso é um caso sério, né? Você tem um devastamento de uma área
por conta, né, da ocorrência da nossa chamada chuva ácida, né? Então, paliteiro é o nome dado a essa região em que você tem a devastação em função da ocorrência da chuva ácida. Bem, meu amigo, minha amiga, você que me acompanhou até aqui, te agradeço imensamente por sua participação. Hoje falamos um pouquinho, né, só para você entender o que a gente chama de carvão mineral. Eu só esqueci de comentar durante o vídeo, eu acabei me perdendo na fala, e fazer então uma distinção do que seria carvão mineral e do carvão vegetal. Então o mineral você já entendeu, né? A gente obtém lá nas minas, né, o meio de procedimento de formação desse carvão mineral, ele se confunde com a formação, né, do petróleo, né? O sistema foi basicamente o mesmo, mas temos ainda o carvão mineral, que é aquele carvão que você utiliza na churrasqueira da sua casa. Eu sei, naquele final de semana, né, quando você vai preparar aquele churrasco bacana com a família, aquele carvão que você usa é um carvão vegetal. Esse carvão vegetal ele é obtido pela queima, né, de uma árvore, por exemplo, né, em algumas condições. Então, por exemplo, o camarada vai lá, devasta uma área, né, corta lá uma árvore qualquer, e ele queima aquela árvore, só que essa queima ela é feita na ausência, no controle da quantidade de oxigênio. Então você diminui ao máximo a quantidade de oxigênio, né, e o produto final daquela queima é o que a gente chama então de carvão vegetal. Bom, então feito essa correção, agora sim, forte abraço, tudo de bom, saúde e paz.